Então, hoje o André está um pouquinho, né, de lado, está descansando um pouquinho. Não sei se os irmãos sabem, as nossas férias começaram com o terremoto, né, de madrugada. E de manhã o André deu um jeito na coluna e ficou de cama a semana toda. Então, essas foram as nossas férias. Ele está melhorando, já foi medicado, já está sendo acompanhado. Mas hoje a gente deu um descanso para ele não ficar tanto tempo em pé. Irmãos, e é engraçado como Deus tem feito as coisas. Muitas vezes a gente acha que, eu sou isso, eu sou aquilo, e a gente começa a se achar demais, né? E a gente só aprende quem nós somos quando a gente se chega pertinho de Deus. Cada vez que a gente dá um passinho mais próximo de Deus, a gente vê o tamanho que nós somos. Nada. E também é engraçado que, ao passo que a gente dá esse passinho mais próximo de Deus, a gente percebe que, ao ser nada, Ele é tudo em nós. E aí a gente faz perguntas. E aí, eu não sei se a igreja gosta ou não, mas tem um casal de pastores e professores. O professor gosta de fazer pergunta, né? Ama dar um TPC. Então, nós fazemos a pergunta, mas por que nós somos cheios? E por que nós temos o poder de Deus em nós? E eu comentei com vocês semana passada que em setembro, nas igrejas batistas, elas lembram de missões. É um mês que eles reservam para missões mundiais. E aí, quando se fala em missões mundiais, todo mundo aqui tem um conselho de missão. Que é missão mundial. Quem faz missão mundial, por que faz e quem é chamado? Perguntas, né? Muitas delas vocês sabem responder. E eu vou trazer um texto muito conhecido de todos. E que às vezes a gente fala assim, esse aqui os irmãos já sabem, e eu sei que sabem. Mas às vezes é bom a gente lembrar. E é bom, às vezes, a gente se perguntar se a gente fez mesmo as perguntas corretas para o texto. Se depois das perguntas nós achamos das respostas que Deus queria nos dar, e que depois das respostas nós colocamos em prática aquilo que Deus nos revelou. Então, basicamente, o TPC de hoje é perguntas feitas, respostas recebidas, e se você colocou em prática. Se você vai tirar 20 pontos, é 20 pontos? 20 valores? Você vai tirar 20 valores no teste. Tá bem? Então vamos lá no texto muito conhecido, Atos 1. Maria não vai trabalhar muito hoje, mas nós vamos. Porque nós vamos ler trechos grandes. Por que às vezes um pregador escolhe trechos grandes? Para não ficar dúvida. Por isso que às vezes quando a gente lê 1, 2 versículos, pode ser que a gente interprete erroneamente, porque a gente não conhece o contexto. Então, infelizmente ou felizmente, hoje nós vamos ler muito, mas para a gente não ter dúvida de nada, tá bem? Para quem gosta de tema, Deus nos deu poder. Para quê? Nossa primeira pergunta. Atos 1, de 1 a 9. Você quiser colocar de 2? Não? Tá bom. No meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles com muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, aparecendo-lhe por um período de 40 dias, nos quais falava acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai se instaurar o reino em Israel?
Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber o tempo ou as épocas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Amém. Então, nós vamos falar sobre poder. Deus nos deu poder. Para quê? Quem escreve Atos dos Apóstolos é Lucas, e ele dá uma continuação do Evangelho segundo Lucas. Ele continua, então, em Atos, escrevendo, endereçado a Teófilo. Nós agradecemos até hoje que existe Teófilo, né? Então a gente pode saber. E agora ele relata o início da igreja. Como essa igreja começou a se mover. E é por isso que é muito importante a gente entender o que é igreja. O que é a igreja? É uma placa denominacional. Então somos todos batistas. Por isso somos igreja. Não, né? Todo mundo, ó. Não, Luan. Igreja sou eu. Por isso eu posso ficar na minha casa sendo igreja sozinho. Foi isso? Tinha um ajuntamento de pessoas com um objetivo claro, que era de servir a Deus, não é? Então assim começou uma igreja. Eu não sou igreja sozinho, eu sou um pedacinho dessa igreja. E só sou igreja quando estou com os meus irmãos, proclamando o reino. Mas também não sou uma placa denominacional. Ou seja, não vou matar e morrer por causa dos batistas. Batista é só um jeito que eu encontrei para nos organizarmos entre igreja conforme aquela forma de governar a comunidade. Certo? É preciso ter uma forma de governo, senão como é que a gente vai saber como é que faz? A gente se reúne quantas vezes? Tem ceia, não tem? Quantas vezes? O que a gente faz com aquele valor que a gente arrecadou? Para que serve? Como nós interpretamos a Bíblia? Como nós exercemos os dons? Como a gente vai se organizar e para que se organizar? É só isso. É uma forma de governo que nós escolhemos. O batista seria um bom republicano. Tá bem? Todo mundo escolhe. Todo mundo pode falar. Amém? Amém. Certo? Não tem briga, não tem placa. E se eu não for batista? Glória a Deus se você for cristão. O que importa a placa denominacional você está frequentando. Amém? Mas também não fica sozinha em casa, não, porque sozinho você não é igreja, tá? Quem está aí online, por favor. Vamos então começar. Jesus começa nesse texto, lá no versículo 8, fazendo uma promessa, mas também dando uma ordem. Percebe que Jesus não deixa nada solto. A gente é que gosta da coisa solta. Só o que nos favorece. Jesus começa lá. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas. Jesus promete. Vocês receberão poder. Quando o Espírito Santo descer sobre a vida de cada um de vocês. Para que vocês vão ter esse poder? Para dizer que é um homem ou uma mulher de Deus? Para ficar aí todo empolgado falando que pode fazer qualquer coisa? Não. Para serem minhas testemunhas. Amém. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vamos começar nossas perguntas? Vamos receber poder de quem? Do próprio Deus. Através do Espírito Santo. Deus cria todas as coisas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Conduz, cria um povo para ensinar a todos. Né? JCB, tá aí, Antigo Testamento. Deus cria um povo
escolhe Abrão, tinha nada de especial, igual nós, tinha nada de especial. Escolheu Abrão, fez dele uma grande nação e ensinou para aquele povo como era viver uma vida de santidade com Deus. Certo? Ótimo. Depois vem Jesus. Porque houve um pecado em Gênesis. Um pecado eterno. Um pecado contra o próprio Deus. E para isso só alguém eterno e perfeito poderia sanar. Poderia aplacar a ira de Deus. Poderia aproximar o homem de Deus novamente. Por isso vem Jesus. Mas Jesus não vem à toa. Jesus vem e primeiro ensina como viver. Ensina como se relacionar com Deus. Ensina como enfrentar problemas. Alguém tem problema aqui na igreja ou não? Todos nós, né? Pois é, ele ensina como enfrentar os problemas. Ensina como viver uma vida piedosa. Depois, ele faz o que precisava e só ele poderia. Ele se entrega para nós. E aí a gente canta, ó Lorde, onde estás? O meu rei ressuscitou para todo sempre. Amém. Então vem Jesus e nos ensina, mas não nos deixa órfãos. Dessa vez, ele nos deixa Deus, Espírito Santo, dentro de nós. Deus habita em nós. Amém. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Amém. Então, é por isso que nós precisamos tirar o nosso eu, a nossa vontade, o nosso querer, a nossa razão, a mais. Esquece o mais, irmão. Você precisa poder quando o Espírito Santo descer sobre você. É isso que nós precisamos. E é isso que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos. E é o que acontece ainda hoje. Para ser cheio de poder, para ser cheio do Espírito Santo, você precisa se esvaziar de você. Amém. É por isso que existe uma lógica toda doida que a gente não compreende se não for mesmo olhando para Deus. Para ganhar, é preciso perder. Para ter vida, é preciso morrer. Será que a gente anda querendo morrer? Às vezes é difícil, né? Às vezes a gente tá mais... Vem cá, Eva. Vem aqui. Dá uma gritada para ver se resolve. Não queremos, né, matar a nossa vontade. Então, de quem vem? Do próprio Deus. O Espírito Santo tabernacula. Ele tem, então, agora um lugar para morar. Ele tem um templo. E esse templo é cada um de nós. Para quê? Para quê? Já se perguntou? Por que o Espírito Santo tem que morar em mim? Dá tanto trabalho, podia estar lá morando na igreja, eu ia lá, conversava com ele, voltava para casa. Fazia o que eu queria, gente. Facilitava o processo. Para quê? Para que a gente possa testemunhar. Esse poder todo não é para a gente colocar a mão numa pessoa, a pessoa se curar. Não é para a gente colocar a mão na pessoa, a pessoa ficar... tirar os demônios dela. Não é para a gente chegar lá e falar: ei, você que está aí paralítico, está com problema na coluna, levanta e anda, sai correndo, sai pulando. Isso daí são sinais. São sinais. Acontece? Acontece. E eu gostaria que acontecesse cada vez mais. Mas o poder é para que a gente possa testemunhar. Onde? Onde, igreja? Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aí a gente fica assim, como é que é esse trem, gente? Onde era Jerusalém, onde é a Judéia, né? Irmãos, Jerusalém é onde eles estão. Vamos dizer que Jesus estava aqui e falasse isso pra gente. Seria maravilhoso. Ele ia falar Setúbal. Em Setúbal. Capital do distrito, eu nunca sei se é conselho, se é distrito, eu sou meio confusa aqui. Capital do distrito. No caso, Jerusalém é como se fosse Lisboa, tá? A capital. Mas aí não fala só isso, não. Ele fala também Judéia.
a parte sul da terra prometida. Daí ele fala Samaria, a parte do meio da terra prometida. Só que aí ele completa até os confins da terra. Aí você vai falar assim, bom, tem gente que vai ficar na capital, gente vai ficar no sul, vai ficar no meio. Deus poderia falar o norte, né? E pegava a terra santa toda, era para pregar só ali pelos judeus, estava tudo resolvido. Não, ele avançou e falou os confins da terra. Todo pedacinho que da for terra tiver gente, vá pregar. É aí que a gente para. Que a gente acha assim, eu estou na capital, prego na capital. Eu estou mais para o sul, prego no sul. Cada um vai pregando. Mas a missão é aquele que é enviado em nome de Deus. Não é assim que a gente pensa? Quem é que foi enviado? Quem mora na capital e fica na capital. Quem mora em Setúbal e fica em Setúbal. Quem mora no norte e fica no norte. Mas também quem é enviado para qualquer confim da terra. Prestaram atenção de quem é a missão? Por que você quer ser cheio do Espírito Santo? Para que a gente possa testemunhar aonde quer que nós estejamos. Por que o Espírito Santo hoje mora em nós e não em quatro paredes? Porque as quatro paredes não vão testemunhar Jesus. Você já pensou como seria uma gincana? Jesus só está aqui. Aí, para a gente testemunhar de Jesus para as pessoas, a gente agarrar uma pessoa e trazer aqui. Porque só aqui Jesus se revelaria para elas. Imagina, quanto você trouxe? Sai correndo. Para e pensa, quantas igrejas não fazem essa gincana conosco? Traz aqui, porque aqui vai escutar uma palavra do Senhor. Não é assim? Quantas gincanas são feitas aí nas igrejas? Quantos de nós acreditamos nessa gincana e terceirizamos o poder que nós temos de testemunhar Jesus? Amém. Somos nós os missionários. Somos nós os chamados e vocacionados. Sabe por quê? Lá na frente do seu trabalho difícil, onde tem gente que diz que quer ir para o inferno, e eu já ouvi isso, é lá que você vai testemunhar Jesus. Luana, mas fulano de tal não deixa nem eu falar de Jesus. Para quê? Seja você uma Bíblia que ele possa ler. Assim é testemunhar. Testemunhar não é fazer a pessoa ler um versículo. Testemunhar é viver conforme Cristo ensinou. Os 3 anos de Jesus aqui foi para nos ensinar como nós podemos viver debaixo da vontade de Deus. Quando Jesus morre, ele apenas nos liberta da prisão e do cativeiro do pecado, daquilo que fica toda hora nos puxando para o mal. Mas os 3 anos de Jesus é importante porque eles nos ensinam como viver. O problema é que a gente gosta de lembrar da cruz, porque afinal de contas quem se sacrificou foi Jesus. Mas esquece que ele falou, você aí, pega a tua cruz e me segue. Está na hora agora da gente pegar a cruz, da gente se sacrificar. Isso é um sacrifício vivo, perfeito e agradável. Amém. Isso é missão. Quem faz missão aqui? Todos nós. Você pode pensar, mas eu não saio nem de casa. Você mora sozinho? Tem internet para você testemunhar de Jesus. Ah, não, mas tem só o povo lá de casa. Então tem o povo da sua casa para você testemunhar para Jesus. Tem os vizinhos abençoados. Então, são eles, o seu povo, a ser alcançado. Na sua rua, quem ainda não conhece Jesus? Você acha que Deus está contando com quem para que eles conheçam? Somos nós, os vocacionados.
Existe uma Jerusalém que precisa conhecer Jesus. Existe uma Setúbal que precisa conhecer Jesus. Existe Portugal que precisa conhecer Jesus. Às vezes a gente olha muito para fora. O Brasil, infelizmente, incorreu nesse erro. Depois que o Brasil inchou de pessoas que professam o nome de Jesus, ele entendeu que ele tinha que mandar muitos e muitos e muitos missionários. E, infelizmente, pessoas de dentro do Brasil, dentro das igrejas, hoje já não conhecem Jesus. Muitas igrejas hoje já não testemunham Jesus. Testemunham prosperidade. Testemunham o seu próprio eu, o seu próprio ego. Testemunham qualquer coisa que não seja o evangelho. Mas nós estamos aqui para termos os nossos olhos abertos pelo Espírito Santo. Porque esse é o verdadeiro poder. Não é poder orar. Eu oro de joelhos, eu oro tantas horas. Aí eu faço isso, eu faço aquilo. O poder é testemunhar Jesus. E a gente só testemunha daquilo que a gente vive. Quando se chama uma testemunha numa esquadra ou num tribunal de júri, chama-se aquela pessoa que viveu aquela situação, que de alguma forma percebeu, entendeu, viu, sentiu qualquer coisa que ela tenha ligação com aquela situação. Por isso, quem testemunha é aquele que já foi cheio do Espírito Santo, que já entendeu o sacrifício de Jesus, que entende que Ele é o único Senhor e Salvador. Por isso, nós testemunhamos daquilo que vivemos. Por isso, ser protestante não é uma religião, precisa ser um estilo de vida. Não dá para ser cristão, chorar e levantar a mão aqui na igreja. Aqui, meus irmãos, tem muita luz. Fica um farol, a gente viu. Mas a sua lamparina acesa precisa estar ligada quando você estiver sozinho com seus amigos, na praia, no trabalho, na escola. Nós precisamos ser testemunhas aonde ninguém ouviu falar. E aí, vamos para Atos 2. Luana, mas você quer ler muito? Quero ler muito hoje. Batista não é conhecido por estudar? Então vamos estudar. Hoje, agora a gente vai ler muito. Atos 2, de 1 a 21. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Havia em Jerusalém judeus piedosos que procediam de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em seu próprio idioma. Atônitos e maravilhados perguntavam: não são galileus todos esses que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós na nossa língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Outros, contudo, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11, em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isso. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem,
Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e em sinais embaixo, na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É grande, mas é preciso. Para a gente entender. No versículo 2 a 4, coloca para mim, Mário. Agora eu vou pular, tá? Não vai ser de versículo em versículo, não. De repente veio do céu um som como um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que eles se expressassem. Vamos lá para certas coisas que a gente precisa entender. Eles estavam reunidos como igreja. Novamente, a gente entende que igreja quando há reunião daqueles que servem e buscam a Deus. Primeiro ponto. Aqui, quando se fala de Pentecoste, há uma linha aí dos anos 90, anos 80, que é o pentecostalismo, que quando fala assim, línguas de fogo, em que as pessoas foram batizadas. Quando fala assim, eles acreditam você pode identificar uma pessoa que foi batizada pelo Espírito Santo. Então, existe uma percepção. Você fala línguas? Eu falo. Então, você foi batizado pelo Espírito Santo. Agora está aqui falando da glossolália, né? Que é quando fala línguas diferentes. Mas você fala em línguas? Não. Então, você ainda não foi batizado com o Espírito Santo. Aqui existe um erro de interpretação. Primeiro, batismo pelo Espírito Santo é quando a gente reconhece quem é Jesus. Né? Não existe dois tempos. A gente recebe o Espírito Santo assim que a gente acredita e reconhece que Jesus é Senhor e Salvador. Eu gosto sempre de frisar, Senhor e Salvador. Quando você acredita que Jesus é só Salvador, você acredita que Ele pode te resgatar da ira de Deus. Se Ele está aqui, só aceitando a cruz de Cristo. Mas quando você reconhece que Jesus é Senhor, você aceita também pegar a sua cruz e seguir a Jesus. Então é preciso reconhecer que Jesus é Salvador, mas também Ele é Senhor, porque você é servo dele. Você se submete à vontade dele. Você se interessa para aquilo que Ele ordena e pelo que Ele manda, e você faz. E depois fala-se de línguas estranhas. E aí existem línguas que a gente não entende. E que muitas pessoas gostam de falar que são as línguas dos anjos. Mas nessa passagem, não se pode afirmar que havia isso. Nessa passagem, ela é muito clara. Existiam línguas diferentes. Mas para quê que as pessoas começaram a falar línguas diferentes? Deus não faz nada à toa. E nem para ficar evidenciando que a gente tem mais poder que um do que o outro. Existe um porquê e um para quê. Qual que é o objetivo de falar línguas diferentes? Versículo 5. Havia em Jerusalém judeus piedosos que procediam de todas as nações do mundo que existiam naquela época, tá, gente? As nações que existiam naquela época. Que estava tão cheio Jerusalém? Jerusalém tinha muita gente. Primeiro, uma capital. Claramente,
Uma capital tem muito mais recursos do que outras cidades, certo? Segundo, a Páscoa havia sido comemorada há poucos dias. E nessa, a gente sabe que naquela época, muitos judeus se esforçavam para que na Páscoa eles estivessem ali em Jerusalém. Por isso tinha tanta gente. Gente, vocês conseguem perceber como Jesus, como Deus, faz as coisas tudo certinhas? Tinha gente tudo quanto era canto do mundo. E percebeu isso. Percebeu essa coisa diferente acontecendo. Não era nada por acaso. Então tinha bastante gente. Quando há bastante gente, há bastante pessoas que falam outras línguas. Olha, nossos vizinhos aqui espanhóis, a gente chega lá, se você não fala espanhol, você leva um caldo para se comunicar, né? Você vai para a França, mais difícil ainda. Porque você tem que saber mesmo francês, se eles não querem falar com vocês em outra língua. E assim, cada país tem a sua língua. Ah, Luana, mas quando é Portugal, todo mundo sabe falar. Eu não sei vocês, mas eu tenho dificuldade de me comunicar com as pessoas da Madeira, das ilhas. Eles falam diferente, não é? Pronto. Então, lá também haviam pessoas que falavam todas as outras línguas. Será que essas línguas eram mesmo língua dos anjos? Versículo de 6 a 8. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão e ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em seu próprio idioma. Vamos aqui para o último. Então, como os ouvimos cada um de nós na nossa língua materna? Tenho para quê? Tenho para quê? A promessa é receber poder. Para quê? Para testemunhar. Amém. Depois, quando se recebe a promessa, fala-se em línguas diferentes, que cada um pode escutar conforme a sua língua materna. Mas por quê? Para que eles possam ouvir, para que eles possam entender o testemunho. Amém. As coisas não são feitas por acaso. O nosso Deus é perfeito, é sábio. E quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente fala, nossa, Jesus, mas formou tudo certinho, hein? Deu tudo certo. Estava tudo combinandinho. Não é assim? Por que línguas estranhas? Para que todos possam ouvir o testemunho e entender. Maria, versículo 11, por favor. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. O que eles estavam falando? Eles talvez não soubessem. Se Deus me abençoar aqui para falar, sei lá, alemão, eu só vou falar, gente, porque eu não vou entender nada. Mas nada mesmo. Mas o alemão vai entender. E o que essas pessoas estavam falando? As maravilhas de Deus. Conseguem perceber que tudo tem um efeito, tudo tem um propósito, tudo tem uma consequência. Receberão poder, não vai ficar mais fechado no tempo, porque cada um de vocês hoje é templo do Espírito Santo. Para que aonde quer que vocês forem, vocês possam testemunhar de Jesus. Amém. Se for necessário falar a língua nativa daquele povo, o Espírito Santo te abençoa. O Espírito Santo vai lá e coloca na tua boca a língua que eu preciso. Amém. Para que as pessoas possam ouvir as maravilhas de Deus. Cada um de nós foi vocacionado para isso. Versículo 17. Mas para quem que a gente vai ter que pregar? Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Eu estou na fase dos sonhos já. Não queria, fiquei bravo com Deus quando comecei a sonhar. Então, cadinho, ia voltar, mas tudo bem, né? Já estou na fase do velho. Mas, meus irmãos, a promessa é: todos serão cheios. Amém. É só o pastor André
é só a pastora Luana, é só o profeta X, o evangelista Y que foi cheio do Espírito Santo. Todos são cheios do Espírito Santo. Aqueles que decidiram se esvaziar de si próprios, aceitaram a cruz de Cristo e resolveram seguir. Abriram mão das suas paixões, abriram mão dos seus desejos, abriram mão daquilo que acham certo, para viver o que Deus manda. Todos são cheios do Espírito Santo. Amém. Param. Esse é bom. E as crianças? Maria Eduarda, que é adolescente, pode testemunhar? Pode. Seja cheia do Espírito Santo. Amém. Nós aqui, né, meia idade, podemos testemunhar? Sejamos cheios do Espírito Santo. Amém. Nós bem, né, dona Zilda, que já estamos aqui mais ou menos, estamos aqui nas visões, nas noções. Sejam cheios do Espírito Santo, né? Porque com o nosso vigor, com a nossa força, aquilo que nos sustenta, vai nos ajudar a testemunhar dele, porque somos cheios do Espírito Santo. Ah, Mona, mas eu não falo em línguas. Você não precisa falar em línguas. O Espírito Santo move na hora que for preciso para você fazer. Mas é preciso você querer fazer. Existe uma construção do seu eu que você precisa ceder e passar pelo processo para que você possa testemunhar. Se você só se converteu, levantou, eu gostei de Jesus, achei essa história legal, então agora vou começar a frequentar a igreja. Não adianta só isso, não. Vai começar a ouvir a palavra de Deus, vai entender quem é Jesus. Seja Ele agora o seu Salvador e o seu Senhor. Na hora que você começar a se transformar e aprender que você precisa mudar o estilo de vida, e o estilo de vida é o estilo de vida. Amém. Não é só qualquer coisa. Não é agora uma pessoa que vai acordar todos os domingos às 9 horas e vir ao culto, não. É aquela pessoa que, dormindo, acordando, se divertindo, chorando, serve a Deus. É aquele que muda o jeito de falar, é aquele que muda o jeito de vestir, é aquele que muda o jeito de pensar, é aquele que muda o jeito de conversar com as pessoas, de entender as pessoas, é aquele que muda o jeito de reagir às dificuldades. Amém. Quando a gente mudar o estilo de vida, automaticamente nós já estamos sendo cheios do Espírito Santo e testemunhando de Deus. Mas eu não falo, eu não gosto de falar, não gosto de conversar, né, Maria? Todo mundo sabe que é muito tímida. Se ela puder ficar ali no quietinho dela, assim, ó, o cantinho tá ótimo pra ela. Ela pode testemunhar. Ela pode ser cheia do Espírito Santo e testemunhar. Nas férias, quando tem os coleguinhas, puxa, mas eu gostaria tanto de ficar com os meus pais, mas meus pais não moram junto. Ela pode dar uma palavra que vem do Espírito Santo, uma palavra de consolo. Ai, meu pai e minha mãe não me deixaram sair, né? Essas coisas assim. Ela pode dar uma palavra. As nossas crianças podem falar, inclusive conosco. Crianças já falaram comigo, já puxaram minha orelha, cheias do Espírito Santo. E nós também. A gente às vezes acha, quem somos nós? Sou um bichinho, né? Sou um bichinho de Israel. Né? Sou nada. Sim, todos nós somos nada. Mas cheios do poder do Espírito Santo. Amém. Podemos testemunhar Jesus. Amém. Ah, mas eu não falo, não oro de forma tão bonita. Não falo tão bonito. Eu não sei tudo da Bíblia. Aqui não tinha esses critérios, não. O critério era ser cheio do Espírito Santo. Ah, mas eu não fui convocada para ir para as nações para pregar o Evangelho, que é outra coisa que hoje nós precisamos aprender. E para encerrar, eu deixo essas partes mais complicadas. A igreja, de alguma forma, incutiu nas nossas cabeças que missão é quando a gente sai da nossa cidade original, de onde nós nascemos. De alguma forma, a gente nomeia missões quando a gente sai do lugar onde nós estamos. Mas quando Jesus falou, não era assim, não. Era onde vocês estão,
perto de onde vocês estão, até os confins da terra. Percebem? O problema é que a gente, às vezes, gosta de terceirizar. Eu não fui chamada para missões. Eu não fui chamado para testemunhar. Então faz assim, eu ajudo com oração, ajudo com o que eu posso, mas o fulano vai. A fulana vai. Aí a gente até fala, porque eu ajudo uma missionária. E você faz o quê, pequeno cristão? Cadê a sua parte de missões? Como é que está Jerusalém? Né, gente? Como está Setúbal? Como está a rua da nossa casa? Resolve de vir? Testemunhar Jesus é apresentar para a nossa vida quem Ele é. Foi para isso que nós vamos chorar. Foi para isso. Nós vamos também? A gente também acha o seguinte. Não, vamos fazer o seguinte, eu vou dar as minhas férias e vou para um local X. Queridos, isso não é missão. Isso pode ser um evangelismo. Isso pode ser uma justiça social, se você for levar alguma coisa para socorrer os irmãos. Missão é você ser exemplo. Missão é você viver Jesus. Missão é você viver a modificação do seu ser. Pecador, que não vale nada, poder ser cheio de Deus. Isso é missão. Mas se Deus te chamar para ir para qualquer lugar, vá. E não tenha medo. Se você estiver cheio do Espírito Santo. Mas vá sem o tempo de voltar. Porque lá você vai precisar testemunhar. Fazer discípulos. É por isso que existem missionários. Porque eles abrem mão do que eles fazem ali em Jerusalém, no Setúbal, mas vão para lá sem data de voltar. Eles vão para lá para viver, para ensinar, até fazer um líder autónomo. Quem que é ele para esquisito? Um líder da região. Então, vou ficar lá, vou ensinar, vou juntar aquele povo, até que alguém da região seja, então, capacitado por Deus, para que ele possa ser o missionário daquela região, da Jerusalém dele. Conseguem perceber? Por exemplo, se eu e o André fôssemos missionários, viríamos aqui, sem tempo para retorno ao Brasil. E então começávamos a capacitar. Vocês são portugueses. Até que Deus levantasse entre vocês um líder que pudesse conduzir vocês e todos os que ainda precisam ouvir. E aí nós nos retiraríamos e iríamos para onde Deus nos orientasse. Isso é missão. Quando você fala em missão mundial, missão transcultural. Conseguem perceber? Mas não é só isso. Ainda existe Setúbal. Então, não existe só o missionário transcultural, existe o missionário de cada local. A gente pode ajudar aquela pessoa que abriu mão no seu dia a dia para estar naquele local, mas a gente também precisa entender que a gente também foi comissionado, chamado. Versículo 21, Maria. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu quero que vocês prestem atenção aqui. Todo aquele que invocar o nome do Senhor. Prestem atenção. O nome do Senhor. Toda vez que vocês lembrarem, Senhor, isso quer dizer que você é servo. Senhor é aquele que manda. A gente não questiona. Já ouviu alguém falar, Deus mandou fazer isso? Eu não queria fazer, não. Mas eu fiz o que Deus mandou. Eu tô desse jeito. Já pedi 30 confirmações para coisas que Deus me mandou. Agora já aprendi, não adianta pedir confirmação, Ele mandou, eu vou fazer. E é com Ele, que é Ele que manda, não sou eu. A gente às vezes não quer fazer porque a gente tem medo de passar vergonha, de ser questionado. Já passei dessa. Não vou mais ficar perdendo meu tempo.
A gente precisa entender que é Senhor. Não adianta sair por aí chamando o nome de Jesus para te salvar da ira de Deus, para te dar riqueza e para te dar tudo aquilo que você quer. Eu quero uma família, eu quero um filho. Olha, tanta coisa, basta fazer uma lista. Não adianta invocar o nome de Jesus só para isso. Se ele não for o seu Senhor, ele vai poder te dar muitas coisas, mas viver com ele como servo na casa dele, preparada por ele para você morar, só aquele que invocar o nome do Senhor será salvo eternamente da ira de Deus. Amém? A nossa missão é essa. Que todos aqueles que Deus colocar na nossa frente possam ter a oportunidade de escolher invocar o nome do Senhor e ser salvo eternamente. A gente ouve muita gente querendo o poder de Deus. A gente ouve muita gente dizendo: eu sou uma mulher de Deus e um homem de Deus. A gente percebe nas comunidades cristãs muita gente buscando ser líder. A gente percebe muita gente querendo reconhecimento. Porém, poucas pessoas buscam ser cheios do Espírito Santo, com poder de testemunhar Senhor e Salvador das nossas vidas, que é Jesus. Nenhum de nós tem capacidade, nenhum. Nenhum de vocês tem capacidade. Eu não tenho capacidade nenhuma. Nenhuma, gente. Creiam nisso. Se eu abrir a Bíblia sem a orientação do Espírito Santo, eu leio de Gênesis a Apocalipse e não consigo formar uma pregação. Acreditem nisso. Um teólogo pode ser um técnico, pode ser um historiador. Ele pode ser uma pessoa que sabe falar todos os versículos, falar da história da Bíblia. Mas poder para que o Espírito Santo possa tocar nos nossos corações, nos levar a pensar e melhorarmos enquanto cristãos, só o Espírito Santo. Por isso, a capacitação sempre vem do Espírito Santo. Se um dia não tiver eu e o André aqui, acreditem que vocês nunca ficarão sem liderança. Porque quem está aqui não é porque o André é teólogo, eu sou teólogo, isso aqui não importa. A gente faz tudo. O que importa é quem é cheio do Espírito Santo. Qualquer um de nós pode falar e testemunhar de Jesus. Seja aqui em cima, nesse tablado, seja na nossa casa, seja pela internet. O que você anda fazendo na sua internet? O que você anda pesquisando na sua internet? O que você anda postando na sua internet? Ah, Luana, tem que ficar agora postando só versículo? Não. Tem que postar a sua vida. Mas não é a sua vida fake, não. É a sua vida que louva o Senhor. Amém. É isso que a gente tem feito nas nossas redes sociais. Uma igreja que não tem missão, não tem propósito. Para que serve? O que nós estamos fazendo aqui, João? Parou para pensar? O que nós estamos fazendo aqui? Se não é para se esforçar, para falar de Jesus, olha, aonde quer que as pessoas estejam. Se não é para nos fortalecermos, para que durante a semana a gente pregue o Jesus verdadeiro, e não esse todo que estão falando por aí. Para que serve uma igreja, se não é para testemunhar das boas novas de Cristo? E então, se você é um cristão e não testemunha Jesus, repense a sua posição. Se você é um cristão e não lê em você o próprio Jesus, repense se você anda no caminho certo. Repense se você está carregando a sua cruz. Repense se você morreu para você. Não é da boca para fora. Não é falar porque eu conheço as escrituras. É viver. As pessoas, elas identificam quando a gente é fake. Quando a gente é, sabe, produzido.
E é por isso que eu e o André, a gente não muda, desse jeito que vem. Ah, mas é pastor e pastor, mas nós somos assim. A gente é engraçado, tem uma pessoa que a gente aconselha e fala, vocês têm que parar de fazer bullying, vocês estão aconselhando, vocês estão rindo, fazendo graça. Nós somos assim. A gente não vai agora colocar um jeitinho santo, uma vozinha mansa. Vocês acharem que a gente é cheio do Espírito Santo, não é isso. E você não precisa perder a sua essência, só precisa abrir mão do seu eu, do seu é. E ser cheio de poder. Se nós somos cristãos capazes de testemunhar as boas novas de Deus, precisamos pensar que eu somos. Porque receberemos poder do Espírito Santo para sermos testemunhas da obra de Jesus. Onde? Por onde quer que nós formos. Amém?